24º Engema, sustentabilidade e inovação para uma economia de baixo carbono. O Encontro Internacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente reúne pessoas interessadas e que se preocupam com a sustentabilidade para a troca de conhecimentos e soluções. Nosso desejo é construir um planeta mais sustentável. Precisamos agir rápido e nos responsabilizar pelos nossos atos. O Engema acredita e trabalha para fomentar novas práticas de desenvolvimento econômico e gestões baseadas na sustentabilidade e inovação para uma economia de baixo carbono, tema central deste ano. Engema, um evento que reconhece o meio ambiente como um bem coletivo, patrimônio da humanidade e responsabilidade de todos nós. Bem-vindos, vamos dar continuidade aqui ao Engema, com a palestra da Mônica Kruglianskas, que vai falar sobre COP27, What's Next? Essa palestra vai ser mediada pelo professor Isaac Kruglianskas, e ao contrário das anteriores, quem vai fazer a apresentação da Mônica é ela mesma. Passo a palavra para você. Bem-vinda, Mônica. Obrigada, Elô. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, quando estava preparando o evento aqui com a Elô, a gente conversou se ela ia me apresentar, eu ia apresentar. Eu falei, não, deixa eu apresentar, porque, na verdade, para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês. Eu estava contando para ela, eu moro fora do Brasil há 20 anos já. Eu nasci em São Paulo, né? Eu estudei administração na FEA, na USP, então eu sou da casa, mas há 20 anos eu me mudei para fora do Brasil, achando que ia passar uns 2, 3 anos e ia voltar. Isso já faz 20 anos, nunca consegui. Então, eu tenho uma trajetória basicamente nessa área de sustentabilidade fora do Brasil já há 20 anos, e sempre quis voltar para fazer alguma coisa com o Brasil, nunca consegui, mas há uns 2 anos, por causa da pandemia, já não fazia tanta diferença se eu estivesse no Brasil ou não estivesse, então foi uma oportunidade de voltar a trabalhar com o Brasil. A minha carreira, assim, o meu background é de administração, né? Como eu falei, eu estudei na FEA, mas eu me especializei na área de sustentabilidade quando vim para a Europa fazer meu doutorado em 2002. Eu me especializei em sustentabilidade e reputação corporativa, essas são as minhas áreas. E achando que ia voltar, não consegui. E acabei virando o que a gente aqui chama de um pro-academic, né? Eu sou um practitioner com um background acadêmico, mas, na verdade, eu sempre trabalhei na indústria, né? Eu trabalhei com consultoria nessas áreas, trabalhei muitos anos na Danone, como head de sustentabilidade deles na Espanha. Também trabalhei com a Danone Global, depois trabalhei com o Cambridge Institute for Sustainability Leadership no projeto de capital natural deles, uns 2 anos, depois trabalhei com o Forum for the Future. Enfim, eu trabalhei em várias organizações importantes da sustentabilidade aqui e também na área de reputação corporativa, e essa é a minha trajetória profissional. E aí, como eu falei, há uns 2 anos atrás, por causa da pandemia, apareceu a oportunidade de voltar a trabalhar com a FIA, e então eu entrei para criar alguns cursos ali com eles, e no final o trabalho foi crescendo, e hoje eu, além de coordenar vários projetos em company, com clientes como o BNDES, a Volkswagen, a gente tem vários clientes corporativos importantes, mas também a nossa oferta de cursos de sustentabilidade aberta ao público, as pós-graduações que a gente tem, enfim, é um trabalho fascinante. Eu tenho o maior carinho pelo trabalho para o Brasil. Eu também trabalho com outras escolas, eu trabalho com o MIT nos Estados Unidos e alguns projetos aqui na Europa. Enfim, eu estou em vários lugares ao mesmo tempo, mas hoje eu estou aqui para conversar com vocês
sobre um pouco a visão e a perspectiva da COP27, que acabou de terminar, mais pelo lado aqui da Europa. Quando eu estava conversando com ela, eu falei, eu acho que talvez a contribuição hoje seja um pouco ver sobre a agenda internacional, né? O Brasil teve uma aparição importante lá na COP, mas existem outros fatores, talvez, que não cheguem tão fortemente para o Brasil. Eu acho que é o que eu queria trazer um pouco hoje. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Pelo que eu entendi, a gente vai vou fazer uma apresentação aqui e depois a gente vai abrir algumas perguntas. Como falei, eu gosto muito de interagir com o Brasil, então eu estou querendo escutar um pouco as perguntas e as opiniões, as visões de vocês. Então, essa é uma parte que eu estou muito animada para escutar também. Então, eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Vamos ver se eu consigo um pouquinho. Espera aí que eu vou chegar lá. Pronto. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo ok, Sim. né? Tô vendo. Bom, então, assim, como eu falei, hoje a ideia é falar um pouco sobre a COP, que acabou de terminar. Eu sei que muita gente já escutou muita coisa, teve muitos comentários, deu muita notícia sobre a COP. No mundo inteiro teve muita cobertura, é um evento muito importante. Mas eu vou dar um passinho atrás para que a gente esteja todo mundo na mesma página. Não vou entrar no que é o evento, porque acho que essa informação já existe aí bem disponível, bem abundante. Mas, assim, eu acho que é importante a gente colocar em contexto por que a COP é tão importante. Porque a gente, né, assim, eu estou, como a gente diz em inglês, preaching to the converted. Eu acho que aqui nessa audiência eu não preciso explicar para ninguém o que são as mudanças climáticas, mas eu acho que vale a pena a gente... Eu gosto dessa imagem porque ela dá uma noção muito rápida do tamanho do desafio que a gente tem pela frente aí com a nossa, né, o que a gente chama crise climática e a questão ambiental de uma forma geral. Então, a gente tem aqui esses 4 cenários para até o final do século, onde a gente está numa trajetória onde, né, a vida na Terra vai ser praticamente unbearable, né, vai ser quase insuportável, e aí a gente tem uma série de opções aqui, e claro, a COP, ela a Conferência das Partes, né, que é uma iniciativa das Nações Unidas, né, ou seja, dos 196 ou 98 países que compõem, né, a COP, para que a gente possa dialogar e definir, né, o que vamos fazer para limitar esse aquecimento global. Então, o objetivo acordado em Paris, em 2015, foi de 1,5 graus, que é essa linha verde aqui. E aí a gente tem todo esse arco-íris aqui das coisas que podem acontecer se a gente não conseguir chegar, né, nesse limite que foi definido. Então, esse próximo slide que eu trouxe aqui, ele põe um pouco de números, né, no que significa isso. Eu imagino que muitos dos trabalhos apresentados aqui e muitas das conversas que vocês já tiveram devem ter incorporado algum tipo de gráfico parecido com isso, mas eu gosto desse gráfico porque ele, assim, ele divide um pouco entre políticas, os targets, os claims, né, os pledges, como é que fala isso em português? São as promessas, digamos assim, e o cenário mais otimista, que é um cenário que eu acho que a gente não vai conseguir chegar, haja visto o andar da carruagem, né, como é que as coisas estão andando. Então, a gente está numa situação, assim, de crise, né, emergencial, e a COP tem o seu próprio estilo e forma de operar, e é um pouco isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, aqui na mídia europeia, assim, essa COP, eu não sei como é que chegou no Brasil, mas a gente tem um joke que é o
bad cop, good cop, bad cop. As COPs acontecem, né, há muitos anos, a gente está na 27 já, e sempre tem essa sensação de que não estão andando rápido o suficiente, que os governos poderiam ter acordado mais. No ano passado foi a mesma coisa, nos anos anteriores sempre fica essa sensação. Mas essa COP em especial, ela foi um evento muito agitado, muito difícil, meio caótico, e começou já com um contexto global muito desfavorável, né, que foi a invasão da Rússia na Ucrânia, ou seja, um contexto, né, consequências na geopolítica que já deram o tom no começo da COP. Então, a COP começou sob a perspectiva climática já num ambiente de muita tensão, porque muitos países tiveram que retroagir em algumas das suas políticas, né, com medo de não conseguir o que a gente chama, né, suprir a crise energética aqui. Então, assim, já era um contexto muito desfavorável. Então, a COP, assim, ela avançou em alguns assuntos, mas falhou, na verdade, assim, em linhas bem gerais, em impulsionar a ambição para o tipo de ação climática necessária para manter vivo o objetivo do Acordo de Paris, né, que é restringir essa mudança climática dentro do pacote que foi acordado. Então, a COP27 ela foi muito ruim em relação às medidas voltadas para mitigação e redução de emissões, onde até em algum momento se questionou se o limite de 1,5 graus continuaria válido, né? Houve até um momento bem de tensão sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, que aí é o good cop, foi positiva para o reconhecimento do impacto dos danos causados aos países mais pobres. Essa era uma agenda que já estava há muitos anos, já assim, querendo sair, e essa COP, assim como que meio por milagre, foi acordado e isso foi registrado, e agora faz parte do pacote da COP. Mas, assim, vamos olhar um pouco o contexto de como tudo isso aconteceu. Eu trouxe esse gráfico aqui, na verdade ele é uma ideia representativa, porque a gente, assim, a COP27, ela foi meio uma arena de muito conflito. Por quê? Porque a gente tem uma área onde o avanço na luta contra as mudanças climáticas tem realmente acontecido, é real, e está acontecendo também a passos largos. Na economia real, os avanços tecnológicos com relação às energias renováveis estão levando uma realidade onde essas energias estão muito mais baratas do que os combustíveis fósseis, e é isso que esse gráfico aqui traz. Então, energia solar, energia eólica, as baterias, e todo um mercado vibrante e promissor que está se formando ao redor dessas tecnologias, aliado a um fluxo de capital para esse tipo de investimento, né? Então, assim, o dinheiro, ele está saindo dos combustíveis fósseis, né, e indo para os renováveis, desde mercado de capitais, gestão de ativos, portfólios de investimento, quer dizer, tem muito capital migrando para esse mercado, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas isso já está na casa dos trilhões. Então, tem muita coisa acontecendo no que a gente chama na economia real, que a gente fala pouco a respeito, mas isso está acontecendo, isso é real. Então, esse é um aspecto desse contexto da COP. O outro é que a gente tem hoje uma sociedade hiperconectada, experimentando um nível assim jamais visto de transparência, que permite que as pessoas acompanhem com muita granularidade, assim, com muita precisão, e em tempo real, tudo que está acontecendo pelo mundo, seja nas questões climáticas ou qualquer outro aspecto da crise planetária, né? Então, hoje, a sociedade, de uma forma global, assim, ela está cobrando uma ação imediata, e você tem líderes em todas as esferas se manifestando. Assim, a gente tem desde uma Greta Thunberg até o Papa Francisco com um discurso muito parecido, né? Então, essa combinação faz com que no mundo real as peças já estão se movendo, mas elas não estão se refletindo nessa arena das Nações Unidas. Então, o formato da COP já é um formato difícil, porque as COPs, elas são
baseadas na ideia de consenso, né? Assim, no final das 2 semanas, as nações precisam chegar num acordo consensuado, né? Todos os países têm que estar de acordo com aquele pacote, e muitos dos acordos, né, das definições ali, em alguns países, inclusive, passam a ser lei, a virar realmente lei, então ele tem um peso importante, por isso essa necessidade de consenso ali. Mas mesmo que alguns países se posicionem com uma agenda mais avançada, né, mais ambiciosa, como é o caso, por exemplo, da União Europeia, né, dos Estados Unidos, do Reino Unido, que é onde eu moro, né, e agora essa última COP, a Índia também se posicionou de uma forma mais arrojada, né, sem consenso, o pacote não anda, né? O mundo não avança, digamos assim. E isso ficou muito evidente nessa COP, porque os governos, eles não estão cumprindo com essa expectativa da sociedade e do setor privado também. Então, a ação tem ocorrido em outros âmbitos e os resultados que a gente está vindo por outros atores, né? Então, por isso que eu acho que essa COP, assim, ela se provou uma arena de conflito, né? E quando a gente quer obter consenso, isso é muito difícil, né? Agora, por outro lado... Oi, peraí. Aqui. Por outro lado, por que que... Pera um pouquinho. Deixa eu ver. Agora sim. Do lado positivo dessa COP, né? Eu falei do lado difícil e negativo. Então, com essa arena de conflito, não houve avanço nas ambições para reduzir o nível de emissões, né? Então, assim, que é a causa do problema. Mas, por outro lado, essa COP vai ficar para a história como a COP das mudanças climáticas, onde o fundo de perdas e danos, né, que é como ele é chamado, foi acordado, né? Esse fundo, depois de décadas de pressão, ele é uma vitória importante para os países em desenvolvimento, que são os mais vulneráveis ao clima, e é um mecanismo global para lidar com as piores consequências sociais, né, para esses grupos, porque eles não têm mais como diminuir essas emissões e realmente eles simplesmente eles só têm como se adaptar, né? São países que já estão sofrendo mesmo sem estar contribuindo para essa agenda. Essa é uma luta antiga e ela, como eu falei, ela milagrosamente deu certo, né? Saiu numa COP, num ambiente assim tão tenso e controverso e difícil, né? Então, assim, acho que essa COP também ela demonstrou uma mudança na conversa, né, e na posição dos países desenvolvidos, porque que não foi visto na COP26, né? Na COP26 não se falava desse fundo de perdas e danos, né? Quer dizer, não houve espaço para isso, mas isso aconteceu nessa COP. E é importante que isso continue a evoluir, né? Isso vai acontecer agora na COP28, né? Quem vai pagar, quem é que vai, de onde vai vir o dinheiro, tudo isso ainda está por ser definido, mas essas coisas começam por aqui, né? Então já foi dado um passo super importante. Também uma outra novidade importante nessa COP foi uma sinalização para os bancos multilaterais, né, de desenvolvimento, tipo o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que agora tem um presidente brasileiro, que é o Ilan Goldfarb, né? Então ele acaba de assumir isso, como é que fala? Um hint lá para eles. Né? Os bancos laterais, eles foram cobrados para acelerar um financiamento, né, para esses países, né, tanto da transição climática, mas para adaptação também, ou seja, são instituições que não estão entregando, né, inclusive foi sugerido uma reforma nessas instituições, eles chamam do programa de Bridgetown, isso está sendo liderado pela primeira-ministra de Barbados, né, que eu não sei se alguém de vocês assistiu, mas ela é uma pessoa
que tem uma voz muito ativa, claro, eles, né, essas ilhas, no caso ali do Caribe, elas estão passíveis de deixar de existir mesmo, né? Então, para eles já é uma questão de sobrevivência e não de melhora ou evolução, e é ela que está liderando essa iniciativa. Então, assim, a COP teve alguns avanços, mas entre bad cop e good cop, a causa do problema não foi tackle, né? Ela não foi endereçada, assim, né? É verdade que o terceiro setor e o setor privado foram para a COP com propostas muito ambiciosas, né, para aceleração climática, e o governo do Egito, que liderou a COP, né, que foi... Porque, assim, o governo do país é que faz esse meio de campo, né? Então, no caso, por exemplo, para o Egito, em algum momento eu recebi um Twitter aí que haviam mais de 800, entre 600 e 800 jatinhos de lobistas de fossil fuels, né, dos combustíveis fósseis ali, ou seja, tinha mais lobista do que algumas delegações, que a maioria das delegações, na verdade, assim. Então, o poder desses países e atores do mercado de combustíveis fósseis se mostrou muito patente ali, né? Foi bem fácil de identificar. Então, esse meio de campo, né? Esse meio de campo político, ele barrou as iniciativas do setor privado e do terceiro setor, que foram para lá cheios de sede, né? Para push the system. E é compreensível, quer dizer, não é aceitável, mas é fácil de entender, porque esses atores que até hoje se beneficiaram com o nosso sistema, nossa economia de combustíveis fósseis, eles realmente não querem aceitar serem os perdedores dessa nova economia de baixo carbono, né? Mesmo que você tenha países como a Colômbia, o Chile, ou até a Índia, né, que estão dispostos, né, que, assim, o Quênia também se posicionou dessa forma, são países que tem uma economia muito baseada em combustíveis fósseis, mas querem fazer essa transição. Mas os países como a Arábia Saudita, por exemplo, realmente bloquearam essas negociações. E a presidência do Egito, né, o Egito que foi o que fez essa articulação, deveria ter administrado esse conflito dando o tom das negociações, mas não demonstrou a liderança necessária para barrar esses interesses, cedendo aos lobistas do petróleo e a influência da Arábia Saudita. Então, com isso, a agenda da descarbonização, ela stall, né? Ela ficou estagnada, né? Por exemplo, na COP26, o governo inglês foi quem fez esse meio de campo, e na época ele foi muito reconhecido como um líder que engajou o setor privado junto com a discussão das Nações Unidas ali. E resultado disso foi a criação do que a gente chama o GFANZ, né, que é o Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que é cheio de problemas, com muitos desafios, longe de ser perfeito, mas é um resultado concreto do engajamento do setor financeiro nessa agenda, né, com estruturas formais, com objetivos concretos. Então, assim, ao longo desses 12 meses, desde que terminou a última COP, o GFANZ teve altos e baixos e continua tendo, mas esses avanços, eles são frutos um pouco da liderança. E a COP do Egito, ela né? Faltou um pouco sim, faltou um pouco não, faltou muito essa liderança do país. E essas lideranças e avanços, elas são muito importantes desde a perspectiva da diplomacia, né, e a questão política, porque elas sinalizam para os outros setores, né, para o setor privado, por exemplo, o direction of travel, né? Então, ela dá sinais firmes para a economia real, né? De onde os investimentos devem ir, que, assim, alinhar os incentivos para as ações que vão acontecer fora da COP, né? Então, assim,
essa COP ela pecou nesse aspecto, ela não deu essa segurança e esse respaldo para o direction of travel, né, para a direção de trabalho, para onde devem seguir, para onde devem vir as novas legislações, as novas iniciativas, o fluxo do capital. Então, assim, sem esse avanço, esse direcionamento, a gente tem um impacto importante em cadeia, né, na economia real. Então, é um fracasso, digamos assim, na COP nesse aspecto, e ele vai ter um efeito em cadeia, né? Então, fechando, né, esse aspecto, o pacote de Sharm el-Sheikh, ele não ataca as causas do aquecimento climático, né? Ele foi digamos, eu não diria um retrocesso, mas foi uma estagnação disso. E isso deve ser reconhecido como um fracasso nessa jornada, né? Não houve um acréscimo na redução do problema, digamos assim, né? Então, isso é muito importante e acho que a gente não pode deixar passar. Bom, então, isso com relação à questão mais política, né? E os impactos. Mas como é que isso vai, então, afetar ou vai impactar as empresas do setor financeiro? E nesse slide aqui eu nem coloquei o nome ESG, que eu sei que é o tema, o tema não, é o nome favorito no Brasil, até porque não é assim que a gente, assim, na comunidade internacional, essas questões se referem. É óbvio que elas estão todas interconectadas, mas a agenda ESG ela tem um papel muito específico, que eu não vou entrar aqui, e ela realmente não entra muito nos diálogos, né? Assim, nas conversas, mais aqui na Europa. Mas isso não quer dizer que, permeando todas essas questões, não estão as mesmas áreas, os mesmos aspectos da agenda ESG, especialmente como a gente trata no Brasil de uma forma mais ampla, né? Assim, a ponto de ESG ter abarcar muitos outros aspectos que talvez aqui na Europa não. Mas, assim, eu selecionei alguns pontos aí para falar com vocês, trazer aqui. Um é o Net Zero Data Public Utility, que é uma iniciativa, um repositório de central de dados da transição climática, que já deve estar funcionando no ano que vem. Isso é liderado pelas Nações Unidas, né? E por que isso é importante? Porque no começo da COP, eu não sei se alguém assistiu o discurso de abertura do Antônio Guterres, né, que é o secretário-geral da ONU. Ele fez ele abriu a COP dizendo assim, que as empresas e as instituições financeiras, elas devem respaldar os seus compromissos climáticos com ações e investimentos, e que o greenwashing, isso foi novidade, foi a primeira vez que alguém falou nesse nível sobre greenwashing, precisa ser combatido a qualquer custo. Então, assim, já existe um apetite fora do setor privado até para checar a veracidade dos claims, né? das promessas que as empresas e o setor financeiro vão estar fazendo, tanto do setor corporativo como do setor financeiro, de limpar suas carteiras de investimento e tudo, né? De limpar, assim, de clean, né? De esverdejar, né? Então, esse Net Zero Data Public Utility, ele deve ser uma fonte, ele se propõe a ser uma fonte confiável de dados verificáveis, com foco em dados padronizados para emissões de gases de efeito estufa em todos os escopos das emissões, né? Então, ele visa aumentar a transparência e alinhar-se com estruturas e padrões regulatórios globais. É verdade que isso é um desafio por si só, é uma agenda que está evoluindo, vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas, enfim, assim, isso já vai ser um banco de dados, né, disponível, aberto para qualquer pessoa, sem custo nenhum. Então, qualquer pessoa, você, a gente pode entrar lá e procurar a informação sobre esses dados. E eles vão criar um portal ali como uma base de dados para ação climática. Ou seja, essas informações que elas já existem em diversas
plataformas, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem aquele Map Biomas, a gente tem o Climate Tracker, que é um outro. Assim, são plataformas que trazem uma série de informações, as Nações Unidas está criando a sua própria, e de alguma forma tudo isso vai estar integrado, porque são todas feitas por satélite. Enfim, é a democratização dos dados, né? Então, acho que isso é muito importante, porque isso significa que não só as empresas vão estar sendo mais escrutinizadas, mas elas também vão ter que medir os seus dados, porque se elas não medirem, alguém vai estar medindo por elas, e elas podem isso pode criar uma informação talvez que não seja compatível com o que elas têm delas mesmas, né? Então, isso já é realidade. Obviamente, se falou bastante de mercado de carbono. Assim, o mercado de carbono é uma assinatura pendente, assim, aqui na Europa. As empresas estão desesperadamente esperando que o mercado de carbono se defina melhor e que se coloque um preço realmente no mercado, no carbono, porque isso vai ter um impacto no bottom line das empresas, né? Na linha de resultados das empresas. Então, as empresas querem saber que preço elas devem colocar ali para que isso já entre na estrutura de custos deles ali. Então, tem várias coisas sobre mercado de carbono que avançaram. Teve a criação do Energy Transition Accelerator, que foi divulgada pelo Climate Envoy, lá, o John Kerry, dos Estados Unidos, que é um sistema de crédito de carbono para financiar a transição para energia limpa nas economias em desenvolvimento, né? Ou seja, muita coisa voltada para a África, né? Assim, incentivos para os mercados africanos de carbono, produzindo até 300 milhões de créditos anualmente até 2030, num valor de 6 bilhões de dólares, ou seja, um foco bem financeiramente falando importante para a África. E uma outra questão do mercado de carbono também foi o Global Carbon Trust, para criar contratos padronizados de créditos de carbono, ou seja, todos eles estão querendo padronizar de alguma forma. Para isso, ainda tem que, a gente assim, sabe que o que as empresas querem é verificação dos dados, credibilidade, garantia de que os créditos realmente vão ser levados a cabo. Então, assim, você vê tem um denominador comum aqui, né? De credibilidade, dados disponíveis, né? O mercado quer avançar, mas ele precisa de estruturas mais claras, né? De um pouco mais de consenso e de dados, né? Mais importante. Então, assim, um outro aspecto que foi bem divulgado lá durante a COP, o Emmanuel Faber, que aliás foi colega meu na Danone, e depois virou CEO da Danone. Hoje ele é o presidente do ISSB, que é o Sustainability Standards Board, International Sustainability Standards Board, que é uma iniciativa que está criando eles estão articulando com outros peers, como é o caso do Carbon Disclosure Project, que tem o Carbon Disclosure Project tem, sei lá, mais de 20 mil dados de mais de 20 mil empresas sobre a emissão de carbono dessas empresas. Então, eles estão se juntando para poder criar uma plataforma de divulgação ambiental a partir de 2024. Então, rapidamente, esses grandes players de dados, né, de informação, estão criando plataformas para transformar esses dados em inteligência, que é o que o mercado financeiro está esperando para tomar decisão. Então, você vê, isso aconteceu durante a COP, porque eles vão para lá com esses targets, essas iniciativas ambiciosas, esperando um respaldo dos governos ali. E essa frustração de não ver isso acontecendo é muito duro para esses líderes, né? Eles ficam muito frustrados, né? Ficam muito bravos. E aí eu acho que um último tema, assim, que vale a pena tocar, lógico, o Lula foi para a Copa, eu imagino que alguém já deve ter falado sobre isso, então eu não trouxe aqui, mas a gente pode conversar um pouco sobre a percepção internacional nesse caso.
mas, assim, houve um foco muito importante para a África. Primeiro porque os países africanos, nesses últimos 12 meses, se cansaram um pouco. Assim, os países em desenvolvimento estão esperando aqueles 100 bilhões que foram prometidos anualmente para eles poderem transformar suas economias rapidamente. Esse dinheiro não está chegando, então eles estão cansados de esperar. Você quer saber? Nós vamos fazer as nossas próprias estratégias. E em função disso, eles apareceram na COP falando, olha, talvez a gente não consiga realmente operar numa economia de baixo carbono, porque a gente precisa se desenvolver. Vocês é que têm que fazer isso aí no Global North. Nós aqui ainda temos muito desenvolvimento para fazer às custas de combustíveis fósseis, né? No caso do gás natural, que eles chamam de um combustível de baixo impacto, mas, enfim, esse foco que os países africanos, tomando um pouco as rédeas com as próprias mãos, digamos assim, levou a uma atenção importante para a redução de custo de financiamento, né? Quer dizer, então, os países, isso foi bastante liderado pela África do Sul, mas os países africanos, eles estão com esse mindset. Então, o GFANZ, né, que eu falei antes, se posicionou publicamente com projetos de financiamento para a África, né, e os olhos estão bastante ali, porque a África ameaçou, de alguma forma, assim, diplomaticamente, né, que talvez eles não possam se descarbonizar na velocidade que eles gostariam, porque eles ainda têm questões de desenvolvimento importantes para fazer. Enfim, eu acho que tem mais algumas coisas assim sobre isso, a gente pode conversar se houver interesse. Eu vou fechar aqui a minha apresentação, deixa eu ver se tem... É isso aí. Aqui tem meu e-mail, se alguém quiser, pode entrar em contato comigo por LinkedIn ou por e-mail, mas eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta e para ouvir os comentários de vocês também. É isso. Mônica, foi uma apresentação muito boa, deu para perceber que estão te faltando palavras em português. Você pensa em inglês, depois precisa procurar a palavra em português, mas acho que a comunicação foi muito boa. E então nós vamos passar já diretamente para ver se tem perguntas. E quem está comandando esse chat é a Clândia. Tem alguma coisa aí, Clândia, de perguntas? Oi, Mônica, tudo bem? Foi ótima a tua apresentação. Oi, e é um prazer te rever, e é um prazer também para o Ingema receber uma pessoa que está aí do outro lado, vendo as coisas de uma forma à luz dos países envolvidos. Então, para a gente foi uma ótima oportunidade. A gente tem aqui uma pergunta que é, Mônica, como você observa os avanços sobre a questão do financiamento climático, sobretudo nos riscos dos investimentos aí associados, mais especificamente, como as organizações internacionais, não apenas nos aspectos políticos e diplomáticos, podem avançar mesmo que outros atores privados atuem conjuntamente para a redução dos riscos de investimentos dos bancos nacionais ou mesmo do mercado financeiro. Então, vamos lá. Como as organizações internacionais... Olha, bom, a pergunta de $1 milhão, ou de $1 trilhão, de dólar. Eu acho que, assim, como eu falei no começo, o que está acontecendo é que, assim, a gente tem algumas agendas de investimento distintas, né? A gente tem investimento para desenvolvimento, que é uma agenda, e a gente tem o capital privado, que está indo onde estão as melhores oportunidades, né? Então, como eu falei, o mercado de energias renováveis, por exemplo, ele é muito atraente para os bancos, né? Os bancos, eles estão num quest, né? numa busca realmente de transformar a sua carteira de investimentos
de uma carteira tradicional para uma carteira ESG, por exemplo, né? Então, eles estão buscando oportunidades que diminuam os riscos dos investimentos tradicionais e migrem para investimentos que estejam atentos aos riscos ambientais e sociais e de governança. Então, existe uma movimentação muito importante, muito aliada à inovação. Você tem muita coisa acontecendo no que a gente chama, né, na innovability, que é o casamento da inovação com a sustentabilidade. Assim, a gente tem muita coisa acontecendo a nível de venture capital, mas a gente também já tem isso bem encaminhado pelos os bancos comerciais, que estão buscando migrar a sua carteira para esse perfil, assim. Então, eu não sei se... Assim, eu acho que a redução de riscos, ela acontece em paralelo com o aparecimento de novas oportunidades, né? Então, as empresas, o setor privado, ele está sendo obrigado a não só avaliar os riscos das ações deles de dentro para fora, ou seja, qual é o impacto das ações da empresa para fora, né? Ou seja, o que ela faz que pode impactar o meio ambiente, a sociedade de uma forma geral, mas também como é que funciona os riscos, as questões ambientais e sociais para dentro, né? Por exemplo, o agronegócio é um caso clássico, né? Assim, os riscos climáticos podem ameaçar a viabilidade do negócio, né? Então, assim, o setor financeiro já está super escolado para isso. O que eles estão buscando são dados críveis, fáceis de analisar. Por exemplo, quando os analistas financeiros estão analisando as informações, eles não vão lá ler um relatório um por um, né? Isso é feito por bots, isso é feito com inteligência artificial. Então, os relatórios, eles precisam ter um certo padrão que seja facilmente absorvido por essa inteligência artificial, né? Essa tecnologia que está out there. Então, as empresas precisam ter isso em mente, né? Não só os pontos que elas precisam entender de dentro para fora e de fora para dentro, mas também como divulgar toda essa informação, porque é assim que o sistema financeiro avalia não só o risco de investimento, mas o valor do dinheiro, né? O valor do crédito. Então, não sei se eu respondi tua pergunta, mas... Respondi a pergunta, Rogério? Não sei. Ótimo, Mônica. Aqui temos outra pergunta. Você acha possível a emissão de carbono quantificadas e valoradas se tornar um tipo de criptomoeda no futuro? Se eu soubesse, acho que eu ia ficar rica, né? Então, olha, essa questão da criptomoeda, ela é muito controversa, né? Eu não sei se eu sou tão um believer na criptomoeda, mas assim, o que está por trás da criptomoeda é o blockchain, né? Então, a tecnologia de blockchain, essa tecnologia, ela não tem mais volta atrás. Assim, a gente já pivotamos para um mundo onde o blockchain realmente ele é... Eu não sei se ele deve ser, assim, essa é a minha opinião pessoal, eu não sei se ele deve ser utilizado para uma criptomoeda, mas ele realmente, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de moeda, né? Pode ser utilizado para reais, ele vai eliminar, né, uma série de intermediários no processo financeiro e criar uma transparência que a gente ainda não está acostumado, né, nesse processo. Então, assim, a tecnologia por trás da criptomoeda, eu acho que não tem como questionar. As criptomoedas, eu não sei, eu acho que não saberia te dizer. Se eu soubesse, eu já teria investido numa criptomoeda e aí eu ia estar te falando que sim. Mas como eu ainda não investi, talvez a minha resposta já acho que... Não sei, eu tenho muitas dúvidas, assim.
Mas eu acho que uma questão de 5, 6, 7 anos no máximo, o blockchain realmente ele vai... Claro, a gente tem muitos players no mercado que querem frear isso, né? O sistema financeiro tradicional, ele vai perder muito, né? Se ele deixar de ser esse intermediário aí. Então, a gente tem grandes... É uma briga de poderes aí importante, né? Que não dá para ignorar. Mas que a tecnologia de blockchain já está sendo inserida em muitos processos aí e vai ser realmente uma parte importante. Isso eu não tenho a menor dúvida. Bom, professor Isaac, essas são as perguntas até o momento, e então passo a palavra para o senhor. Bom, eu só posso agradecer aí as informações, as mensagens que a Mona nos traz, certos detalhes que eu nem vi na imprensa, não tomava conhecimento sobre a COP27. Eu acho que ela captou assim certas nuances, certos aspectos que a grande imprensa não divulgava, pelo menos não divulgava em manchetes, ou talvez em alguma rodapé, em algum lugar assim. Mas eu acho que ela trouxe muitas coisas interessantes para a gente pensar. E ela também nos mostrou que, do lado de Guts, COP, tem coisas para a gente comemorar. Embora ao lado do BETS, COP, BET COP, né? Talvez predomine, né? E acho que ela colocou muito bem essa questão do consenso nas decisões da COP. Realmente é um problema muito grande. Eu me lembro, acho que foi na COP 15, de 2015, parece que quando foram aprovadas as ODS, né, praticamente havia um consenso. Se não me engano, acho que só a Bolívia não concordou. E acho que pela primeira vez eles ignoraram a Bolívia e consideraram que ela aprovou, interpretaram de uma maneira tal que pudesse ser aprovado a ODS, que é uma referência, né? Mas veja, qualquer país poderia, eu não gostei disso ou daquilo, inviabilizar, e acho que ela deixou isso muito claro. Então, Mônica, eu não teria nada assim a acrescentar. Aliás, como é que nós estamos no tempo? Ela tem algum tempo ainda? Bom, eu talvez só para estimular um pouquinho, para aproveitar os poucos minutos que nos restam, fazer alguma reflexão sobre como você percebeu, né, como inglesa, né, que você vive na Inglaterra e na Europa, e você também tem contato aqui com o Brasil, como é que foi a imprensa no exterior, especialmente na Europa, se comparado com aquilo que talvez você tenha visto ou sabe sobre a imprensa do Brasil, se houve alguma diferença de perspectiva, especialmente em pontos importantes, como, por exemplo, a questão dos Estados Unidos voltar para a COP, como é que isso refletiu dentro da imprensa, se tivesse algumas reflexões, algumas reações aí do que você, como uma brasileira, observou aí no continente europeu. Ok. Bom, eu acho que, pensando na realidade do Brasil, a COP aconteceu assim num momento muito difícil para o Brasil, pós-eleição, né? E o Brasil, assim, o Brasil é visto internacionalmente, era visto até a COP como um problema na agenda climática, né? O Brasil, no governo Bolsonaro, independente de outras áreas e da política governamental e tal, assim, internacionalmente o Brasil tomou um posicionamento de não participar ativamente mais da agenda climática, né? Assim, ele realmente brigou, né? O Brasil brigou com a agenda internacional e a imprensa caiu matando, assim, no Brasil por muitos anos, né? Foram vários anos. Então, o Brasil foi muito mal visto nos últimos anos na liderança do último governo.
Então, assim, o Brasil foi com uma comitiva do governo Bolsonaro para a COP, e aí chegou, né, aí durante a COP apareceu o Lula ali, né? Então, acho que em termos de imprensa internacional foi um momento interessante, porque assim, o mundo e a imprensa foi como se voltasse a respirar aliviados, né? Assim, e se você for olhar a contribuição do Brasil em termos de gases de efeito estufa, é muito pequena comparado com outros, assim. Então, era um ruído que o Brasil acabava criando internacionalmente era muito simbólico, mas na prática não era assim algo tão expressivo como uma China, como os Estados Unidos, por exemplo. É claro que, né, os Estados Unidos, com o novo governo do Biden, retomou a agenda climática, né, como você falou, de uma forma muito mais contundente. Mas, assim, o que é muito patente aqui na imprensa internacional é que os países têm esse desafio climático, mas todos eles estão passando por crises internas importantes, né? Então, no caso dos Estados Unidos, né, até o Congresso, a maioria ia passar as leis do Biden, não ia passar. Aqui na Inglaterra, a mesma coisa, a gente mudou para teve uma crise política importante aqui, o primeiro-ministro entrou ficou 6 semanas, depois entrou outro, o Rishi Sunak nem ia para a COP, resolveu na última hora ir, ou seja, um governo que não é uma agenda pessoal dele, né? E uma coisa que ficou muito clara lá na COP, e que a mídia internacional captou muito bem, é que o Lula foi para a COP, não como presidente do Brasil, né, mas como presidente eleito, ou seja, ele tinha uma certa margem ali, uma certa liberdade, mas ele colocou a agenda climática como uma questão dele, praticamente pessoal, ele colocou isso sob a responsabilidade pessoal dele. Então, não é que ele passou para um primeiro-ministro ou uma pasta ali, não, ele falou que é uma agenda dele. E, claro, a comunidade internacional adorou escutar isso, porque a gente tem uma crise de liderança, né? Você não escuta isso nem do nosso líder aqui no Reino Unido, talvez o Macron tenha uma agenda um pouco mais forte nisso, mas a Alemanha teve um retrocesso importante agora durante a crise energética aqui por causa da guerra. Enfim, você tem poucos países que têm essa liderança, né? Agora, o Brasil, né, o Lula se colocou numa posição que ele vai ser muito cobrado, a imprensa internacional, né, a comunidade internacional vai ficar de olho aí, mas é uma oportunidade importante, porque a gente está com falta de lideranças assim, eu acho que o mundo está com uma crise um pouco de liderança. Eu não sei, assim, internamente no Brasil, eu acho que a questão é outra, até porque o Brasil tem um problema social muito mais importante do que a questão ambiental, né, do ponto de vista interno, mas do ponto de vista internacional, a imprensa e a comunidade, né, os G20, por exemplo, eles estão muito preocupados com isso. Então, o Brasil precisa ajustar o seu discurso, e o Lula já deu sinais de que vai fazer isso, para ele deixar de aparecer como um problema na agenda internacional e entrar por um outro lado, porque isso vai atrair investimentos, né? A gente viu o Fundo da Amazônia, agora deve ser reativado, é uma coisa relativamente fácil. Então, a gente pode ter muitos recursos entrando para o Brasil em função dessa agenda internacional. Agora, não sei se eu respondi a tua pergunta, assim, mas eu acho que cada país está enfrentando, né, assim, a gente tem países com líderes de extrema direita, não é mais uma novidade, assim, eles estão proliferando em vários países, isso preocupa muito a comunidade internacional, então o foco está muito nisso, né? E ao mesmo tempo a gente vê as mudanças climáticas acontecendo em real time, aconteceu aqui na Europa, a gente teve um verão horrível, seco. Então, assim, as pessoas, é o que eu falei, a sociedade está muito preocupada, mas eu acho que as lideranças dos países ainda não estão respondendo à altura dessa preocupação. E isso se reflete nessa agenda internacional que sai na mídia, né? Assim, essa tensão. Então, isso está muito claro aqui na Europa. Muito bom, Mônica. Acho que você conseguiu fazer uma boa amarração aí em função da minha colocação. Eu concordo, realmente é isso que está acontecendo. E acho que, como resumo do que você está falando, eu colocaria a seguinte reflexão, né?
o Brasil está saindo de um papel de pária na questão ambiental para caminhar como uma liderança na busca da sustentabilidade. O Brasil tem vocação a ter essa liderança. E vamos torcer para que realmente nós passemos a aparecer como líderes vocacionados para a questão ambiental. Em outras apresentações que nós tivemos, até agora há pouco, com a anterior à sua, alguém já falava isso. O Brasil tem recursos, o Brasil tem a maior biodiversidade, tem uma das maiores, ou a maior floresta tropical, tem água, enfim, ele tem tudo para ser um líder nessa, vamos dizer assim, nessa busca da sustentabilidade. E acho que com o que você colocou aí, nós começamos a aumentar essa esperança. Então, da minha parte, o que me ocorre é mais essa reflexão. E eu agora, então, agradeço a você, desejo um bom dia e passo a palavra agora para a Heloísa, que faz o papel de encerradora aqui da sessão. Mônica, encerrando, eu queria agradecer muito, realmente, esse seu olhar tão amplo, lúcido e, ao mesmo tempo, tão sensível da COP. Acho que deu uma visão diferente do que a gente tem ouvido e lido por aí. Muito obrigada. E também que você é uma simpatia, gostei muito de conhecer você é ótima, espero que você esteja nos próximos também. E é isso, sem mais, muito obrigada, agradeço. Vamos dar continuidade aqui ao nosso evento híbrido. Obrigada a vocês, pessoal, uma honra. Bom dia para vocês. Parabéns pelo evento. Obrigada.